Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Estamos dando continuidade a essa série do estudo do Apocalipse. O tema passado falamos do capítulo 4, a visão do trono de Deus. Vamos continuar o capítulo 5 e o capítulo 6. Então, o capítulo 5 e o 6 é continuidade do capítulo 4, da visão que João teve, ok? Só para introduzir, o capítulo 5, João, ele vê um livro selado por dentro e por fora, e João ficava muito angustiado, chorando, muito triste, porque ele não via ninguém, nem no céu, nem embaixo da terra, digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Então, um dos anciãos aparece e fala: João, não se preocupe. Alguém, o leão da tribo de Judá, ele é digno de abrir o livro, ok? Então, não fique triste. Então, o leão da tribo de Judá na Bíblia representa quem? O próprio Jesus. Então, o tema de hoje é os 7 selos. Porque na Bíblia, como foi mencionado em vídeos anteriores, ela fala de um conjunto de 4 setes. As 7 igrejas, as 7 trombetas, as 7 pragas e os 7 selos, ok? Então, vamos entender hoje, veja até o final do vídeo para você entender o que significa os 7 selos do Apocalipse. Já dando uma introdução, os 7 selos simbolizam, representam todo o destino da humanidade que está nas mãos de Deus. Então, através dos 7 selos, é Deus abrindo o leque da história para que possamos entender cada fase, cada período, ok? Você vai entender também sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, onde há muita controvérsia, muitas interpretações errôneas sobre essa questão. Você vai entender hoje o cavalo branco, o preto, o vermelho, o amarelo. Então, acompanhe comigo o capítulo 6, o verso 1 e 2. O primeiro selo fala o seguinte: vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de um trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco. E qual é o cavalo? Branco. E o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então, olha só, na visão do primeiro selo, João vê um cavaleiro com um cavalo branco, e o branco na Bíblia é símbolo de pureza, da pureza de Cristo. O arco é um símbolo das conquistas do Messias, é um símbolo de conquistas. A coroa é um símbolo de vitória. Então, aqui você vê Jesus, o período da igreja de Jesus ali, conquistando, vencendo várias batalhas. Então, foi um período que a igreja ela teve muitas vitórias. Para você ter ideia, nesse período que vai do ano 33 até o ano 100, que é o mesmo período que cobre a igreja de Éfeso, só ali em Roma tinha uma igreja de cristãos que era composta de mais ou menos 50 mil. Em Antioquia, era em média 100 mil cristãos. E em todo o território, em todo o império ali romano, era em média 5 milhões de cristãos. Então você vê um período de explosão, um período na igreja ela realmente saiu vencendo e para vencer. Um período esse que já passou. Agora vamos para o segundo selo. Acompanhe comigo o capítulo 6, verso 3 e 4, fala o seguinte: quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo o quê? Vem. E saiu outro cavalo, que cor? Vermelho. Você vê que as cores vão se intensificando, vermelho. E o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. O que significa esse segundo selo? Esse cavalo aqui, esse cavalo vermelho, o que significa? O vermelho dá uma ideia na Bíblia de sangue, derramamento de sangue, ou seja, foi um período da igreja de Esmina também, que vai do ano 100 até o ano 313, um período em que muitos cristãos foram martirizados. Ali você vê muito discípulo de Cristo, Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo, muitos sendo decapitados, enfim, muitos cristãos ali, inclusive os discípulos de Cristo, foram martirizados, com exceção de João, que morreu de morte natural. Então foi um período de grandes perseguições, de grandes derramamentos de sangue, ok? Foi um período também que já passou esse segundo selo. O terceiro selo, no capítulo 6, versos 5 e 6, fala o seguinte: quando abriu o terceiro selo, quer dizer, o terceiro período da história, leque da história, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem, João, vou te mostrar. Então vi, e eis um cavalo preto,
e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevadas por 1 denário, e não danifiqueis nem o vinho, nem o azeite, e nem o vinho. O preto, a simbologia do preto é de trevas morais. Então aqui foi um período que cobre o período da igreja de Pérgamo, do ano 313 a 538. Foi um período em que a igreja começou a se apostatar. Um período em que dogmas humanos começaram a ser introduzidos na igreja. É por isso que o cavalo ele é preto. Trevas, intensidade, pecado, apostasia, era da escuridão. Foi uma era em que a igreja começou a se unir com o Estado, trazendo assim várias ideias contrárias à Bíblia, que foi ali apostatando a igreja, ok? Então era uma escuridão espiritual ali, naquele meio religioso. E muitas superstições ali foram sendo introduzidas nesse período aqui do cavalo preto, do 3º selo. Por exemplo, pó de terra, eles eram trazidos, essa terra, aliás, era trazida da Palestina, e elas eram supostamente tidas como santa, ok? E eram usadas como remédios. E eram até vendidas, esse pó de terra, vendido com preços exorbitantes, dizendo que servia para a cura de muitas enfermidades. Hoje não é diferente. Hoje nós vivemos num mundo onde as trevas espirituais e morais cobrem os habitantes da terra, especialmente o nosso mundo religioso. Hoje você vê pregadores modernos vendendo canetas, lenços, água abençoada. Você vê pessoas fazendo procissões, etc., com o fim de obter a aprovação de Deus, com o fim de obter alguma cura, ok? Sendo que a Bíblia deve ser a nossa única regra de fé, certo? E aqui tem algo interessante. Essa balança na mão, aqui é um símbolo do poder civil com o religioso se unindo. Então ali você vê o Estado dirigindo a igreja. É o que significa essa balança na mão, símbolo de juízo. O trigo. Aqui você vê que o trigo, menos de que 1 litro aqui no caso, o trigo era símbolo da pureza. E aqui a Bíblia fala que era como vendido ele. Ela fala algo interessante aqui, ó. Uma medida de trigo por 1 denário. O denário era um valor monetário, o qual correspondia a um dia de trabalho de uma pessoa. Então olha só, o trigo aqui é símbolo da palavra de Deus. Então olha só, era como se a pessoa tivesse que trabalhar o dia inteiro para conseguir comprar ali, em média, 1 litro de trigo. Ok? Então você vê na simbologia do trigo a escassez da palavra de Deus, ou seja, as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. Em relação à cevada, aqui diz o texto que 3 medidas de cevadas por 1 denário, ou seja, a cevada naquela época era o alimento dos pobres, ok? Então o denário ele comprava em média 24 medidas de cevada. Então a cevada aqui é um símbolo dos falsos ensinos. Ok? Então você vê a contradição aqui entre a cevada e o trigo. Então você vê a cevada, símbolo da falsidade, prosperando de maneira barata, fácil, enquanto o trigo, símbolo da palavra de Deus, da pureza da verdade, estava sendo ali mantida por terra, jogada por terra, e apenas algumas pessoas tinham acesso à Bíblia. Ok? É por isso, ou seja, o que era errado estava sendo propagado grandemente, e o que era correto estava ali, mantendo ali em sigilo. Esse significa o trigo e a cevada. O azeite na Bíblia é símbolo do Espírito Santo, ok? A escassez do Espírito Santo nessa época aqui do 3º selo era grande. O vinho é simbologia do sangue de Cristo, ou seja, Jesus era colocado de lado por dogmas humanos. Pessoas se colocavam no lugar de Cristo, dizendo que tinha autoridade de fazer isso ou fazer aquilo. Então, é por isso que o cavalo aqui, ele é um cavalo preto, indicando trevas morais, decadência espiritual, semelhante do mundo em que vivemos hoje. Ok, o 4º selo, acompanhe comigo aí no capítulo 6, versos 7 e 8, fala o seguinte: quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, olha só, uma cor pálida, né? E o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dar autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada
pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Vamos lá então. O quarto selo. O amarelo dá uma ideia de palidez. É como se fosse uma planta ali sem ter acesso à luz solar. Ela fica pálida. Então, sem Jesus, que é o sol da justiça, não tem como ser penetrado as densas trevas. Então, aqui foi um período, que é o mesmo período da igreja de Tiatira, que vai do ano 538 até o ano de 1517. Então, foi um período de palidez espiritual também ali. Essa palavra morte aqui, ou seja, podemos dizer que era como se fosse o máximo em temores, um dos piores estágios, entendeu? Que o ser humano, em que um período pode chegar, por isso que uso o termo aqui, morte. Inferno, por quê? Homens em forma de demônios, inclusive homens que se diziam fazer as coisas em nome de Deus, homens que se diziam cristãos, eles representavam aqui, na figura de demônios, um estágio de profunda decadência espiritual. Então, tais homens, em nome da igreja, em nome de Deus, perseguiam o povo de Deus, ok? Essa quarta parte aqui dá a ideia de um domínio grande. Então, foi um período em que predominou e que dominou muitas regiões ali naquela época ali, suplantando assim também a palavra de Deus. Vamos para o quinto selo, capítulo 6, verso 9 a 11, fala o seguinte: Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: Até quando? Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então cada um deles foi dado uma vestidura branca, a cada um deles. Eles disseram que repousasse ainda por um pouco mais. Olha só, repousasse. Vamos já explicar esse termo também. Até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que ainda iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, olha só. O quinto selo, aqui já não tem mais símbolo do cavalo, né? Nem um cavalo. Aqui é o início da reforma, que vai do período de Sardes, do ano 1517 até 1755. Aqui foi o início da reforma, 1517. Então aqui você vê um símbolo do altar. Você vê almas debaixo do altar clamando. Como entender isso? Se você se remeter lá ao santuário do Antigo Testamento, você vai ver que tinha dois altares. Tinha um altar de incenso ali no lugar santo do santuário, e lá fora no pátio tinha um altar chamado altar do holocausto, onde matavam os animais e ali o sangue corria a base do altar. Ali é onde era feito o sacrifício. Ok. Então o sangue é derramado na base do altar, como eu disse. Então os mortos, de acordo com a Bíblia, eles nada sabem. Então aqui não é literalmente os mortos clamando diante de Deus. Aqui é uma figura de linguagem, ok? Clamando para que Deus faça justiça. Como Abel. A Bíblia fala que o sangue de Abel clama, ok? Então aqui é uma figura de linguagem dizendo como as pessoas que já morreram estão clamando, não elas em si, ok? E aqui fala que elas receberiam vestiduras brancas, elas não receberam ainda, elas iriam receber ainda. Então quando Jesus voltar, essas pessoas que morreram, que foram perseguidas e foram mortas, estão dormindo no pó da terra, e quando Cristo voltar, elas ressuscitarão e receberam as vestiduras brancas. É tanto que o texto fala que elas deveriam permanecer mortas, por enquanto, até que se completasse o número dos seus irmãos. Ok? Aí elas ressuscitam na volta de Cristo para receber a recompensa. Ok? Então aqui você vê Deus, através dos seus servos, clamando por justiça, justiça tal, a qual haverá um dia na volta de Cristo. Ok? Ok, vamos continuar então navegando aqui, vendo Deus abrir através dos 7 selos o leque da história para o seu povo aqui, para toda a humanidade, né? Agora o quinto selo, aliás, o sexto selo, capítulo 6, acompanhe comigo o verso 12 ao 17, fala o seguinte: Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto, o sol se tornou negro como um saco de crina, a lua como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes,
e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e esconder-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Ok, vamos lá. Então 5 selos, 5 períodos já passaram. Estamos aqui agora no 6º selo. O que acontece? Aqui nós vemos pelo menos 3 eventos extraordinários. O primeiro deles, você pode ver no dia 1º de novembro, em 1755, um grande terremoto, que está registrado na história, conhecido como o Grande Terremoto de Lisboa. Esse terremoto foi tão grande que matou em média 90 mil pessoas, ok? O mar subiu a 50 pés. Ele atingiu uma área de cerca de 6 milhões de quilômetros quadrados. Então, vários continentes, como asiático, europeu, africano, esse terremoto ele foi sentido. Não foi um terremoto sim, foi um terremoto a qual cumpria essa profecia, debaixo do 6º selo que já aconteceu. Um outro evento, um pouco mais adiante, em 19 de maio de 1780, houve um escurecimento do Sol. E não foi um eclipse normal, ok? Houve um escurecimento do Sol, diz que era tão escuro que se colocava uma folha branca a 1 metro da distância do seu rosto, você não conseguiria ver de tão densa que eram as trevas. Foi conhecido como dia escuro. Novamente, naquele dia as pessoas haviam se convencido de que era chegado o fim do mundo, mas era uma profecia se cumprindo aqui debaixo do 6º selo. Um outro evento interessante é a queda das estrelas, em 13 de novembro de 1833. Houve uma deslumbrante queda de estrelas jamais contemplada pelo olho humano. Então um outro evento importante que aconteceu aqui nesse 6º selo foi a queda de estrelas, okay? Meteoritos cruzando ali a região leste dos Estados Unidos em 13 de novembro de 1833. Alguém diz que durou em média 5 a 6 horas essa estrela cruzando os céus, duraram em média 5 a 6 horas. Então você vê debaixo desse 6º selo, escurecimento do Sol, estrelas cruzando os céus, o grande terremoto de Lisboa. Você vê ali um cumprimento das palavras de Jesus em Mateus também, ok? Então, outra coisa interessante aqui, nós podemos observar que tem algo que não foi cumprido nesse 6º selo. Olha só, essa parte é muito interessante. Você vê agora que 6 períodos, 6 selos se passaram, ok? Vê comigo, capítulo 7. Vamos analisar algo aqui interessante, fazer aqui uma comparação. Capítulo 8, aliás, desculpe. Capítulo 8, verso 1 fala o seguinte: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. A abertura do 7º selo já é a volta de Cristo. Se você fizer o cálculo, meia hora em profecia, você vai chegar a aproximadamente 7 dias. É o período que Jesus vem e nos leva para o céu. Então a abertura do 7º selo, do 7º período da história, é a volta de Jesus. Então olha só, acompanhe comigo. 5 selos já se passaram, o 7º selo é a volta de Cristo, o 6º selo, a maioria deles já se cumpriu. Olha só os versos que ainda faltam se cumprir, acompanhe comigo aí. Verso 14, fala o seguinte: o céu recolheu-se como um pergaminho. Isso aqui é na volta de Cristo, que o céu vai se recolher como um pergaminho. O que mais aqui? As pessoas grandes, ricas, poderosas irão ficar desesperados com a volta de Jesus. Então praticamente tudo já aconteceu. Falta só o finalzinho ali do 6º selo. E a abertura do 7º selo é a volta de Jesus. Então eu pergunto, tudo até aqui tem se cumprido com a sua maior exatidão. Pergunto, o restante vai se cumprir ou não? Amigo, vai se cumprir. Estamos vivendo no último período da história da Terra. A abertura do 7º selo será a volta de Jesus. A pergunta que eu faço é: quem subsistirá naquele dia? Quem? Precisamos estar apegado ao Cordeiro. Somente Jesus vai nos dar o poder para estar em pé naquele dia, na abertura do 7º selo,
quando Jesus, na nuvem do céu, com poder e grande glória, voltará para buscar os seus filhos. Meu querido, então diante dessa grande revelação que Deus, Ele me concedeu, Ele te concedeu, o que você vai fazer? Continue fazendo esse curso que você vai aprender coisa extraordinária. Você vai aprender como Deus, Ele consegue de maneira extraordinária revelar a história, revelar o futuro com esperança para você. Então, se é o seu desejo, se você crê que realmente tudo isso já se cumpriu como foi apresentado aqui na Palavra de Deus e que os demais coisas que faltam acontecer ainda, que são poucas coisas, irão se cumprir fielmente, cabalmente. Se esse é o seu desejo, convido você a orar comigo. Eterno Deus, querido Pai, obrigado porque vimos no período desses 7 selos, que é o Senhor desvendar a história para nós, o cumprimento exato das suas profecias. Estamos ali no final do 6º selo, próximo à abertura do 7º selo, que é a volta de Jesus. Nos ajude a estarmos preparados para esse grande evento. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.